Boa noite a todos. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Tech Friday, o nosso programa de tecnologia, de todas as sextas-feiras, às 18h30, aqui no seu canal Priority Conteúdos. Quero agradecer a você que nos dá a sua preferência, quero agradecer a presença de todos que já participaram aqui do Tech Friday. Hoje estamos na edição número 56, com o tema OTTs, o futuro da TV, o streaming, o futuro dos conteúdos audiovisuais. Aliás, professor Ed, eu tenho até uma observação a fazer. Se vocês observarem bem no logotipo do Tech Friday, você vai ver umas mãozinhas segurando smartphones. Primeiro, aqueles smartphones já são 5G. Segundo, se vocês olharem bem o dedo, né? O dedo grandão, que segura o smartphone, ele já está como uma prótese, né? Então, significa que você já tem banda larga móvel aí de mais de 300 megabits naqueles smartphones ali do logotipo do Tech Friday. E neste programa de hoje, nesta edição de hoje, um convidado muito especial, que é o diretor de OTT da ABOTS, Associação Brasileira de OTTs, nós vamos conversar sobre um tema que tem muito a ver com esse logotipo. Afinal, os smartphones já estão se tornando próteses, como eu já chamo há muito tempo os smartphones. Já digo que é mais uma parte do corpo humano, virou uma prótese. Então, é muito difícil o ser humano largar essa prótese, mesmo às vezes para dormir. Quantas pessoas que eu conheço dizem que quando o smartphone não dorme do lado, dorme às vezes em cima da barriga, dorme em algum lugar, porque ele acorda, liga o smartphone, olha o WhatsApp, olha o Google, olha o Facebook, olha o Instagram. Então, no banda larga móvel, chegam conteúdos ATT, chegam conteúdos diversos, né? Então, esse tema que está muito hoje em dia na mídia, que é o caso da licitação do 5G no Brasil, dos estudos de interferência do 5G na recepção das parabólicas de satélites em banda C, esse assunto tem muito a ver com o tema de hoje. O senhor não acha, professor Hélio? Meu boa noite ao professor Hélio. Boa noite. Boa noite, Cristóvão. Boa noite a vocês que estão nos assistindo. É verdade, Cristóvão, tudo aí que você falou é a mais pura verdade, né? Quem hoje em dia consegue sair de casa, né, se esquecer o celular, às vezes já está a 5, 6 quarteirões e, opa, esqueci meu celular, volta para pegar, porque não consegue ficar mais sem o celular, né? É uma coisa interessante, as coisas vão mudando. Bom, você aí que está nos assistindo, né, o programa de hoje tem a ver com a OTT, você pode nos assistir, essa é uma transmissão via OTT, né? Você pode nos assistir no Facebook, você pode nos assistir no aplicativo, que está aí, né, mostrando o aplicativo da Priority Conteúdos. Ele está disponível tanto na App Store para dispositivos iOS, para prótese iOS, né, Cristóvão? Isso. Como para próteses Android no Google Play. E esse é um programa interativo, né? A vantagem aí desses sistemas OTT é que eles podem ser interativos. Então você pode interagir com a gente pelo Facebook, na página da Priority Conteúdos, assistir lá e fazer perguntas por lá. Ou você pode, se você assiste no aplicativo, você pode falar com a gente pelo WhatsApp, no WhatsApp número que está aí na tela, 21 99 509 6355. Tá bom? Voltando aí para o Cristóvão, para introduzir o nosso convidado de hoje, esse tema que é realmente muito interessante, nessa parte de OTT. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Olha, o programa de hoje, ele, para mim, quer dizer, pessoalmente, ele é especialíssimo. Primeiro, que o nosso entrevistado está falando de uma linda cidade cosmopolita, lá da megalópole, cidade onde eu nasci, a querida Aracaju, Sergipe. Estamos aqui falando com o diretor da Associação Brasileira de OTTs, da ABOTS, o Alexandre Viana, da empresa TV na Nuvem, lá de Aracaju. Boa noite, Alexandre! Boa noite, Cristóvão. Boa noite, professor Edio. Linda cidade mesmo, a sua cidade é de nascença, Cristóvão.
maravilhosa, já moro aqui há quase 20 anos e tenho muito orgulho de morar, apesar de ser baiano, tenho muito orgulho de morar aqui em Aracaju. Também conhecido como Quintal da Bahia, com muito orgulho. Quando eu morava em Os Salvador. sergipanos não vão gostar muito dessa colocação, mas é uma Eu expressão que usa também. sempre coloco, falo que tá? Alexandre, em primeiro lugar, você podia resumir quem é Alexandre Viana, quem é a TV na Nuvem, para mim, resumir para a nossa audiência? Vamos lá. Hoje sou diretor da ABOTS, da Associação Brasileira de OTT. Né? Sou diretor de OTT lá na Associação Brasileira, que é presidida pelo nosso grande Alexandre Brito. Tem como nosso diretor de marketing, um grande que está aí também na nossa... ouvindo a gente e vendo a gente através dele. Né? Eu sou primeiramente de sistemas, né? Tenho uma empresa de tecnologia, já trabalhei em VEIs, né? Já trabalhei em afiliadas, em emissoras de tal, já trabalhei em provedores de internet. E hoje eu tenho uma empresa de plataformas, que se chama Nuvem. A gente tem uma equipe aí que está desenvolvendo OTTs, aí desenvolvendo plataformas de OTT pelo Brasil, para várias empresas, para vários provedores, para várias amadoras. Então hoje a gente está bem difundido aí, implementando mais OTT, tecnologia a um preço acessível para as empresas, para que a gente consiga, esse mercado consiga crescer cada vez. Uma pergunta, apesar de estar travando e picotando bastante a sua voz, a sua imagem, mas eu vou insistir um pouco mais aqui, vamos tentar ver se melhora. Está picotando muito, travando muito. Mas, olha, o Alexandre, uma pergunta. Hoje, quem está, vamos dizer aqui, crescendo, fazendo crescer, né, o número de brasileiros que acessam a internet são mais os provedores regionais. Isso aí não resta a menor dúvida, né? As grandes pararam de crescer e os regionais cada vez estão crescendo mais, né? Em todos os estados, as operadoras locais, os ISPs locais e regionais estão crescendo e se expandindo. A minha pergunta é: em que regiões você ainda vê travado o crescimento de OTTs no Brasil? Inclusive, isso daí que você falou, quando estar travando, está picotando, a imagem está picotando, isso ainda é um problema que a gente tem no Brasil, uma infraestrutura de redes no geral. Né? A gente tem ainda no Brasil, principalmente eu estou aqui no Nordeste, mas a gente tem no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, ainda uma dificuldade muito de infraestrutura, né? Porque a gente vê que as empresas de telecom, as empresas não fazem um investimento e não barateiam o acesso à internet, né? Como hoje a gente para ter uma conexão de 100 megas, que não importa o megabit em si, mas a qualidade da transmissão da internet, isso é um dos fatores que realmente dificulta muito a implementação e a expansão do ATT pelo Brasil. Né? Então hoje eu vejo os provedores locais como um investimento, eles estão investindo muito em TVs, em OTT, né? Os provedores locais estão começando a investir muito em OTT, a gente inclusive está implementando várias plataformas para provedores aí pelo Brasil, e esse é um mercado que vai crescer, por quê? Porque o Brasil é um país continental, né? Então às vezes um data center em São Paulo ou no Rio de Janeiro, para trazer um conteúdo de uma TV ao vivo, ou até de um VOD para um usuário aqui no Nordeste, é bem custoso. Né? Não só custoso em termos de valores, mas custoso em termos de transmissão de pacotes. Né? Então a gente vê o uso das CDNs, né? Que a gente tem as CDNs dentro dos provedores, dentro dos data centers, e isso vai tendo que expandir, e o provedor local colocando a sua TV realmente vai facilitar muito essa divulgação, esse crescimento exponencial aí do OTT, no sentido da gente ter TVs ao vivo com diversos conteúdos espalhados pelo Brasil. Por exemplo, aí na cidade de Aracaju, Sergipe, a competição entre provedores, por exemplo, aí
aí no seu bairro, aí na Bela Atalaia, Bela Praia de Atalaia, tem muita oferta, muitos competidores, ou ainda essa competição não é tão grande assim que obrigue as operadoras a melhorar a qualidade, o desempenho dos acessos à internet? Como é que está isso aí? Então, ainda não existe uma competição tão grande. Você vê as grandes operadoras, Oi, Vivo, Claro, com suas respectivas bandas largas, né? Você não vê ainda tantos provedores. Você vê alguns provedores pequenos que não entregam a mesma qualidade ainda que uma grande operadora, mas você não vê ainda uma grande competitividade. Não existe uma grande competição das empresas e acaba sendo mais ou menos um monopólio, né? Seriam duas empresas que dominam, né? Que seria Vivo, Oi, que dominam o mercado de banda larga, né? Residencial. Isso dificulta muito realmente a competitividade de você ter opções ou que você ter qualidade nas transmissões da internet. Entendi. E isso aí, para vários negócios, não só o seu, da TV na nuvem, como de todos os associados da BOTS, isto é vamos dizer, um impeditivo de crescimento, concorda? Não, com certeza é uma coisa que a gente discute bastante, né, na associação, e a gente tem assim, eu como plataforma, inclusive, a gente enfrenta muito essa dificuldade da implementação de OTTs por causa dessa parte de infraestrutura. A infraestrutura não é ideal, então hoje eu tenho bons parceiros para CDNs que estão presentes em todos os PTTs do Brasil, né? Eu tenho um bom parceiro de CDNs que hoje está presente em todos os PTTs do Brasil, mas a maioria dos OTTs ainda usa, porque o custo de CDN ainda é no Brasil, principalmente se você não tiver tráfego, principalmente se você não tiver audiência, muita audiência. Então você acaba ficando muito assim, os grandes ficam crescendo cada vez mais, porque para você poder negociar com uma CDN, você precisa ter muito volume. Se você está começando o seu OTT agora com pouco volume, o preço que você vai pagar é muito alto, principalmente com o dólar aumentando agora, né, o dólar do jeito que está. Então, a infraestrutura no Brasil ainda, se você for pegar de grandes empresas como Amazon, Azure da Microsoft, Google, ainda são tarifadas em dólar, né? Então, o que acontece? Essa tarifação em dólar para você distribuir infraestrutura no Brasil com a tarifação em dólar é impraticável, é praticamente impraticável. Então, por isso que a gente, quando a gente tenta fazer, quando a gente faz essa parte de plataformas aqui, eu tenho uma parceria muito grande com uma CDN local, uma CDN brasileira, um pessoal lá de Porto Alegre, da Pagos, que são excelentes, né, que distribuem a CDN pelo Brasil inteiro, que esse é o nosso grande gargalo. É lógico, mas veja bem, não há CDN que funcione em uma última milha totalmente engargalada. Você pode ter a melhor CDN do mundo. Se a última milha que vai levar para o usuário for de péssima qualidade, não adianta você ter a melhor CDN do mundo. Concorda comigo? Concordo plenamente. Então a gente tem um problema ainda grande dessa parte da última milha, que não adianta você eu entregar um vídeo em 4K aqui no PTT, e o usuário final isso é uma coisa que a gente trabalha muito, que é o ABR, né, que é a adaptação de banda, né, da gente ter vários perfis para o usuário ali. Na nossa plataforma a gente usa muito isso, né, de você ter vários perfis numa transmissão ao vivo, para você tentar atender aos mais diversos usuários, né, diversas velocidades. Mas não adianta te entregar um conteúdo em 4K se você vai assistir em 240p, porque a sua última milha ali, você está chegando em 4K no PTT, mas a sua última milha está entregando 240p. Não adianta. Então, quer dizer, é um investimento em infraestrutura generalizada, investimento em infraestrutura que tem que ser feito. As operadoras, hoje, elas têm que fazer isso isso, inclusive, é uma das premissas da associação, da gente exigir de operadoras, exigir do governo, exigir o cumprimento das regras que a Anatel colocou para as operadoras. Enfim, então isso é muito complicado. O que você falou realmente da última milha é uma questão crucial. A gente ainda não consegue ter uma última milha plenamente satisfatória, né? É por isso que muitas vezes tem uma pergunta.
Não, pode colocar, pode fazer. Não, não, continua, por favor, continua, fecha o raciocínio. Então, é por isso que é por isso que o investimento dos provedores locais em TVs é extremamente válido. Por quê? Porque o usuário ele não precisa sair da rede do provedor para assistir uma TV, um canal ao vivo, um filme. Hoje isso já acontece com Netflix, por exemplo, ou YouTube. Os vídeos ficam dentro da rede dos provedores, mas só para grandes como Netflix ou YouTube. Mas aí o provedor tendo a sua TV, agregando a TV ao pacote de internet, é bem interessante no sentido de que justamente o usuário não sai da rede do provedor. Então ele circula ali dentro e então ele consegue ter uma velocidade muito melhor. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, que é sobre a Bots, né? Muito meu amigo Alexandre Brito, que eu tenho a honra de conhecer desde a época da Globosat, Sky, né? Já desde 2006, né? Ele ainda jovem, fez cursos aqui da Unisat, tive a honra de... Me mandou até as provas que ele fez. Ele era tão bom profissional que mandou as provas da Unisat desde 2006. Fiquei emocionado. Obrigado, Alexandre Brito, que é o seu presidente. Me conta um pouquinho para a audiência sobre a BOT, os objetivos da BOT, como é que a BOT está estruturada e se o nome mesmo é Associação Brasileira de OTT. Isso, a Associação Brasileira de OTTs é a primeira associação de OTTs no mundo, né? Então a gente está a nossa é reunir os players, as empresas que compõem todo o ecossistema de OTT, porque o ecossistema de OTT, às vezes você pensa, é só a plataforma? Não. O ecossistema de OTT é feito por diversas empresas. Você tem empresa de billing, quer dizer, empresa de pagamento, você tem empresa de transmissão, tem CDN, tem empresa de hospedagem da plataforma, do middleware em si, tem empresa de transcodificação, empresa de TV, produtoras, então é um ecossistema enorme. Então a Associação Brasileira de OTTs veio para unir essas empresas, né, em uma associação que a gente consiga levar os nossos pleitos aos governantes, consiga levar os nossos pleitos aqui, as empresas por exemplo, vamos dizer, as operadoras. Então a gente se reuniu, né, hoje na associação, a gente se reuniu conseguir ter esses pleitos. As nossas principais prioridades é a parte de regulamentação, né, que a gente quer que o OTT hoje no Brasil é muito desregulado, não tem uma regulamentação que diga que pode atingir, pode assistir assim, pode fazer a senha, pode fazer assado, ainda é muito desregulado. Então você vê, isso surge muito a questão daquelas brigas judiciais que a gente vê, às vezes, aí, você pode transmitir pela TV a cabo, principalmente da TV a cabo agora, que está perdendo tantos assinantes, cada vez perdendo mais. Então, a cabo começa uma briga, né? Em vez dele partir para a inovação, às vezes ele prefere brigar nesse sentido ali. Então, é isso que a associação quer levar para os associados todas essas pautas, que a gente quer brigar por ferramentas que o governo e que a polícia e a Polícia Federal, que seja contra a pirataria de conteúdo, né, que é um tema complexo, que é um tema que é uma briga de gato e rato, não no Brasil, no mundo inteiro. Então, a gente está brigando também sobre neutralidade na rede, para que uma operadora não coloque a TV dela lá, a operadora TV por um valor infinitamente inferior e tributar ou cobrar de uma outra OTT para trafegar na rede dele. Então, a neutralidade da rede também é um pilar nosso. Né? Então, esses são basicamente os nossos pilares da associação, né? O que hoje é composto por o presidente, que é o nosso grande Alexandre Brito, o vice-presidente, Paulo de Lessa. Então, a gente tem o Otávio, que é o diretor de Relações Institucionais, o grande Caco, né, que é diretor de associados, Flávio, diretor jurídico. A gente tem um corpo de diretores aí, de quase 12 diretores em várias áreas, e também a associação também monta frentes, né? A gente tem como seriam grupos de estudo. Então a gente tem grupo de estudo de contra a pirataria, a gente tem grupo de estudos de novas tecnologias para o OTT. Então a associação, a intenção dela é reunir as empresas, todas as empresas que compõem esse ecossistema de OTT, né, que é muito grande, né, para que a gente possa levar nossos pleitos, levar essas requisições aos responsáveis para que a gente consiga fazer isso andar.
Então você diria que hoje, para quem está nos ouvindo aí, que quer ou já trabalha no ramo de OTT, que praticamente hoje todos que eu conheço trabalham de alguma forma no ramo de OTT. Quais as vantagens hoje que você poderia aí resumir para alguém que se interesse e se tornar associado da Bots, né? Vamos que alguns que estão nos assistindo pensam, bem, eu quero me associar à Bots. Bem, o que eu devo fazer e quais as vantagens que eu passo a usufruir ao participar desse grupo? Então, hoje a associação você pode entrar lá no site e vai ter todas as instruções, abots.com.br, abotts.com.br, né? É o nosso site, você pode entrar lá, vai ter instruções, o formulário. Felipe, coloca aí na tela este endereço www, né? www.abot, não é isso? Com S no final? Isso. abotts.com.br, não é isso? Né? Ele vai botar aí na tela, ok? E vamos saber agora esse endereço. O que você poderia resumir de vantagem enquanto o Felipe coloca aí no ar? Já botei no Facebook. Perfeito. Então, hoje a associação, além de agregar todas essas empresas para a gente poder lutar, né, juntos, ter uma força juntos para poder lutar, a associação é uma associação bastante nova, a gente fez 2 anos agora, então é uma associação muito nova e está ainda pleiteando o que a gente vai colocar. A gente quer que os nossos associados tenham diversas vantagens, como participação em seminários e tal. São coisas que estão sendo formadas, são coisas que estão sendo feitas, mas o que a gente precisa nesse momento é da união de forças, né, das empresas que compõem o ecossistema de OTT para participar da associação. Né? Então a gente precisa ter primeiro ter forças para a gente conseguir, segundo, ter receita, e em terceiro lugar a gente conseguir ter diversas vantagens para nossos associados, que a gente já tem esses grupos, como eu falei, né, a gente tem esses grupos de estudo, que quem for associado poderá participar. A gente tem um grupo lá no WhatsApp com 200 e tantas associados já, que a gente pode bater uma bola, pode conversar. Enfim, então é muito importante a associação das pessoas, porque das empresas, que eu digo, associação das pessoas físicas ou das pessoas jurídicas, para que a gente possa... O professor Edio está levantando o dedo ali, nenhuma pergunta. Não, minha pergunta é nessa questão da associação. No início, eu via muita operadora reclamando de OTTs. A gente coloca a infraestrutura, esses caras se aproveitam, entre aspas, né? Mas, ultimamente, eu vi uma mudança nesse perfil, né? Eles pararam de reclamar, inclusive várias operadoras estão oferecendo pacotes de OTT, né? Como uma maneira de açucarar um pouquinho a oferta. Eu queria que você me dissesse, vocês estão vendo isso e qual o papel da Abots talvez tenha ajudado nessa, digamos, aproximação de OTTs com operadoras? Então, hoje a gente já teve uma grande vitória, né? Eu não diria que foi 100% por causa da associação, mas a gente teve uma grande participação nisso, que foi que agora você não precisa mais ter o SEAC para fazer transmissão de canais, né, não de canais pagos, tal, mas etc. Mas de alguns você não precisa mais de SEAC. Isso ajudou muito, então quer dizer, muitas empresas agora vão poder oferecer canais, oferecer OTT, logicamente precisam. A gente precisa desmistificar muito isso, a gente tem que aproveitar, eu vou aproveitar colocando para esse tema daqui, que isso é uma coisa que a gente vê no dia a dia e é complicado para toda a cadeia, né? Que a gente vê muito assim, provedor de internet, e o provedor de internet, ele usa a operadora X, a operadora Y, tá uma TV aqui, vou captar os canais aqui das operadoras e vou botar no ar. Então, isso aí você cai num problema sério, que, primeiro, você está fazendo uma pirataria de conteúdo, né? Então, as empresas ou operadoras, elas cobram caro dos pacotes porque elas têm que pagar as programadoras, seja uma Globosat, seja uma HBO, seja uma Band, ela tem que pagar o uso ali. Então, as programadoras também estão se adaptando ao ainda. O valor ainda é relativamente alto, se você for pegar, porque as operadoras cobram por usuário.
né? É meio que uma coisa ainda muito de TV a cabo, né? Uma percepção muito de TV a cabo. Então a associação ela tá junto com nessas diversas frentes, né? Principalmente desse entendimento da gente, né, de levar para as operadoras que a gente, os associados não são empresas que, pegando sinais, tal, as empresas que estão fazendo a parte de transmissão de TV, as séries que querem pagar as programadoras pelas licenças, entendeu? Então esse é o primeiro passo da gente conscientizar as pessoas em relação a isso, em relação a ser associado de uma associação como a Abbots, para a gente poder ter força para abrir governo, para a gente poder pagar menos imposto, para a gente não ter... hoje a carga tributária, enfim, vários ramos da nossa economia é muito alto, mas para o setor de obra também é muito alto, é bastante, então isso acaba... Um pacote de TV que você paga hoje R$49, ele praticamente 17%, 18% é praticamente de imposto, né? Se não mais, dependendo do estado pode até ser mais. Então essas são os pleitos da associação para a gente conseguir dívida tributária, para a gente conseguir desburocratizar a tramitação de você poder oferecer um OTT para seus clientes. Tem uma pergunta aqui de um profissional, tá? Ele pergunta o seguinte: com um projeto bem elaborado, com um desenho específico e muito bem executado, as soluções via satélite, um projeto específico, elas podem contribuir para não só para caching, para armazenamento de conteúdo avançado, mesmo 4K, né, que você carrega antes, né, os servidores locais. Se as soluções via satélite pode ajudar de alguma maneira a cortar esse caminho no domínio do tempo para chegar a novos mercados na borda. Não. Eu acho que sem dúvida ainda que o custo dele é extremamente alto, né? Então a gente ainda tem um custo do satélite muito alto. Mas sem dúvida ele ajuda a gente a chegar em regiões que a gente não tinha acesso antes, entendeu? Então ele ajuda muito a gente a chegar em regiões que não se tinha acesso. Então o satélite, o uso de banda C, que seja, a gente contribui muito para o crescimento, para a expansão, para partes, como a gente falou, né? O Brasil é um país continental. Então, contribui muito para que a gente consiga chegar em partes do Brasil que não tem cabo, que mal tem uma infraestrutura de ADSL, que mal tem uma estrutura de par de cobre, enfim, não tem estrutura física. Então, o satélite ajuda muito nesse sentido de expansão. Mas, em termos de custo, ainda é um custo muito alto. Então, talvez o satélite, no primeiro momento, nessas partes, nessas localidades que a gente precisa expandir, para depois, futuramente, entrar uma parte cabeada, entrar uma parte física do... E tem uma pergunta que é igual a que eu fiz agora, lá do Amoedo, que é se o OTT pode, na borda, você já respondeu colaborar, que a única limitante aí é o custo, desde que o projeto possa ser bem elaborado, o satélite pode realmente ajudar na distribuição de conteúdo de OTT para a borda e abrir novos mercados, desde que o preço seja competitivo, não é isso? Com certeza. Ainda precisamos de um preço muito competitivo, dado que a gente é um país continental, né? Então a gente gira outras regiões aí que a gente não tem nenhum tipo de conexão física, e o satélite, em um primeiro momento, pode ajudar. Eu não posso esquecer de fazer uma pergunta que está aí todas as mídias. Em todas as mídias que você abrir, não precisa ser mídia técnica especializada, não. A pergunta é a seguinte: quando é que vai sair o edital da licitação de frequências para o 5G? Está em qualquer lugar, você passa ali, o porteiro fala: ô, doutor Cristóvão, quando é que vai sair a licitação da Anatel? Eu vou comprar pipoca, o pipoqueiro pergunta: ô, doutor Cristóvão, quando é que vai sair a licitação de frequência? Quer dizer, virou commodity, né? A pergunta que eu vou fazer, eu não sei se é para o colegiado, deveria fazer para o colegiado e para o Alexandre Brito e para a diretoria, mas mais ou menos assim: vocês lá na Abbots, ou mesmo no grupo de WhatsApp, que eu tenho a honra de participar também, eu queria saber se vocês já tiveram essa discussão, essa conversa, qual seria o posicionamento da Abbots, ou se ele libera os associados
para os seus estudos sobre se vai dar banda C, se vai dar banda KU, se o 5G tem que chegar rápido ou não, embora o 4G nem tenha chegado à maioria dos municípios, que são 5.570 municípios. Você sabe que a TV digital só chegou até hoje a 1.190 municípios por aí, parece que faltam ainda 4.100, chegou a 1.371 municípios a TV digital. O governo disse que até dezembro de 2023 tem que digitalizar todas as transmissões. Então, a minha primeira pergunta, esse assunto é todo ele é um amaranhado, porque se a TV via satélite realmente preencher esse papel da TV digital terrestre, porque a gente está vendo que 2023 é muito complicado de atingir quase 4.200 municípios. Primeiro que essas cidades com menos de 30 mil habitantes, elas não têm rentabilidade, né, de propaganda, disso tudo, e os prefeitos também não querem botar a mão no bolso, ninguém quer botar, seria preenchido pela TV via satélite. A BOT já chegou a conversar se esse papo de 5G, se as TVs caronas continuam em banda C, se vão para a banda KU, ou esse papo a BOT procura ficar de fora? Não, a gente tem que participar. Eu acho que assim, a gente já teve algumas conversas, né, em grupos mesmo, em algumas outras lives, a gente já conversou isso. A gente tem, eu entendo que a associação tem que estar participando disso, tem que ter uma participação ativa disso, porque o 5G, ele assim, é a conexão que a gente vai usar para tudo, para telemedicina, para OTT, para a gente vai ter transmissão em 4K em qualquer lugar. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que participar. Hoje a gente já tem algumas discussões, vamos começar um grupo de estudos sobre isso, mas a gente está deixando ainda os associados livres para fazer os seus próprios estudos, né, para fazer as suas próprias avaliações. Como você bem falou, a gente mal tem um 4G instalado no país, é um 4G que é um 3.5G, na verdade. Falta muito município ainda para o 4G. Então, a gente mal tem um 4G, aí o Brasil, e politizaram muito o 5G, né, o 5G hoje, ele é muito politizado. O 5G se transformou, não, é uma arma militar, não é uma arma militar, enfim, então ele ficou muito politizado. Então, principalmente por causa dos Estados Unidos, nessa coisa da briga com as empresas, e meio que o governo brasileiro está entrando nessa mesma vibe, de que isso o 5G tem que ser nacional, que não pode ser chinês. Mas, infelizmente ou felizmente, os chineses é que têm o domínio praticamente da tecnologia do 5G, né? Eles é que têm um grande domínio, né? Então, se você for brigar, você tem algumas soluções aí, tem soluções suecas, tem soluções de suecas, mas ainda não tem tanto grau de refinamento e de avanço tecnológico como tem nas soluções chinesas. Então, assim, é verdade. O primeiro passo, eu acho, é despolitizar essa coisa do 5G, né? Enfim, se o nosso governo conseguir despolitizar isso daí, para daí a gente está perdendo um avanço tecnológico aí, enfim, imaginável. Poderia já estar começando a implementar 5G. Hoje você tem experimentos de 5G de algumas operadoras em determinados bairros da região, em determinadas coisas. Então, quer dizer, eu estou aqui em Aracaju, eu estou aqui na Atalaia, aqui o meu 4G deve ser um 3G, na verdade, é um 3G turbinado. Então, a gente não tem nem um 3G, mal tem um 4G, e ainda as operadoras vão ter que investir forte para ter um 5G. Mas, primeiro, precisa que o governo pare de politizar isso e transforme isso e traga isso como uma coisa que faça redução de impostos, que faça isenção de impostos para produtos de 5G, para a gente conseguir crescer. Né? E isso eu acho que vai ser justamente a associação tem que estar nessa briga, vamos dizer assim, entre aspas, para que a gente possa unir mais forças em relação a isso. Vamos com os recados aí do professor Edio. Tem pergunta da plateia e como é que a audiência pode interagir aqui, professor? Gustavo, hoje o pessoal está tímido. Pergunta, não, tem muito boa noite. Olha, a gente transmite esse programa, ele é transmitido pelo Facebook, na página da Priority Conteúdos, lá no Facebook. Então você pode assistir por lá, você pode fazer suas perguntas por lá.
você também pode assistir pelo aplicativo da Priority, tá? Que é um aplicativozinho, né, tipo Netflix. E esse aplicativo está disponível tanto para iOS na App Store quanto para Android lá na Play Store. E se você quiser fazer perguntas para a gente, se você assiste pelo aplicativo, não está no Facebook e tal, quer fazer perguntas para a gente, manda para o WhatsApp da Priority, que é o 2199-509-6355. Um assunto tão grande, tão vasto, tão interessante como esse, e o pessoal não tá meio tímido aí para fazer perguntas, Cristóvão. Mas vamos ver, daqui a pouco o pessoal começa a perder a timidez e faz algumas perguntas aí. Tem pergunta aqui no meu particular, eles estão tímidos, mas estão mandando no meu particular. Tem uma pergunta aqui no particular, às vezes a pessoa não quer se identificar. Pergunta o seguinte, Alexandre, um profissional da área, hein? Ele é até famoso, pediu para ser anônimo. Está perguntando assim, bem, nessa briga de taxa, não taxa, as operadoras de TV paga que estão caindo, perderam em 6 anos mais de quase 5 milhões de assinantes, as TVs pagas estão descendo ladeira abaixo, quer dizer, não vão desaparecer, mas estão caindo muito. Você já citou, todo mundo cita também, inclusive a parte de preços, que são muito caros, conteúdo muito repetitivo, e com aquela ditadura do programador, que você tem que ver na hora que ele quer e não na hora que você quer, não é verdade? Tem uma série de empecilhos, a TV paga é fato, em conteste, está caindo muito, inclusive algumas operadoras de DTH querem devolver as operações ou passar para outro, já foi declarado publicamente, está na mídia. Estão perguntando, esse negócio de taxa, não taxa as OTTs, só tem OTT gigante como Netflix, Google, YouTube, só gigantescos, Instagram e outros aí, mas não tem vez para o OTT nacional, não. A grande pergunta dele, aonde que entra o OTT nacional para a gente não ficar só consumindo conteúdo OTT dessas gigantescas, vamos dizer, mais do que gigantes organizações? É uma excelente pergunta aí. Eu acho que hoje a gente tem um domínio hoje das gigantes, né, em OTT, então em plataforma de OTT como Amazon Prime, como Google, YouTube Premium, Spotify, né, é só citar algumas, né? Netflix. Então a gente tem esse domínio, Netflix, né, o maior de todos, né? Então a gente tem um desses players grandes aí, principalmente porque as empresas brasileiras, a gente tem ainda uma questão de infraestrutura, como a gente já colocou, né? A infraestrutura no Brasil é caro, é extremamente caro. Então a gente tem essa questão do custo para se você colocar um OTT, está caindo bastante, mas ainda é relativamente caro, não tão acessível quanto a gente gostaria. Então o que acontece? A minha opinião é que as empresas, as TVs, né, que a gente tem milhares de TVs pelo Brasil, deveriam começar ou se associar, juntar 3, 4 emissoras, fazer um OTT com produção local. Eu acho que a gente tem alguns OTTs nacionais, bem poucos, que não são tão abrangentes justamente por causa dessa questão do custo, mas que ainda o grande empecilho de você ter OTTs nacionais é o custo de infraestrutura, né? Então é isso que é uma coisa que a gente trabalha diariamente para desmistificar isso, para conseguir procurar forma de reduzir o custo para os players, para as empresas que querem transmitir, para as empresas que querem colocar conteúdos, né? Então isso é um trabalho incessante, eu acho que a gente ainda vai continuar por um bom tempo, até a gente conseguir ter um valor de infraestrutura que seja acessível. Então, quer dizer, hoje, se você quer colocar um OTT com canal linear, por exemplo, você pagar para programadoras de canais fechados é muito caro ainda. Então, mas nada impede de você entrar com um SEAC, que é um valor barato, e transmitir canais nacionais. TV Brasil, tem canais abertos, tal, etc. Logicamente, você não vai colocar uma Globo SBT lá no seu OTT, porque você não tem permissão de fazer isso. Aí é pirataria, a gente vai entrar em vários assuntos de pirataria. Mas eu acho que as empresas têm que desmistificar essa coisa de só ter canal linear e começar a investir em produções locais. Eu estou aqui no Nordeste, a gente tem um dos maiores polos de cinema, que é a Bahia. A gente poderia, os produtores baianos poderiam muito bem se unir e começar a fazer um OTT para colocar as produções deles,
Mas o problema é que todo mundo, primeiro, acha que eu vou colocar um OTT, vou ganhar R$ 1 milhão em um mês. Não vai. Tem que ser bem realista, né? Eu como empresa que faz plataforma de OTT, quando o cara vem para mim e diz, eu quero fazer uma plataforma com você, eu digo, beleza. Quanto tempo você espera retornar seu investimento? Não, 3 meses eu quero retornar meu investimento. Não vai, não consegue. Porque você precisa ter um poder de marketing extremamente forte para conseguir vender, forçar pessoas ao brasileiro que não tem costume de comprar assinatura de coisas a fazer a sua assinatura, que seja R$ 4,90, que seja R$ 9,90, que seja R$ 8,90, mas o brasileiro ainda não tem esse costume. Você tem que colocar alternativas de como ele vai pagar, então a gente ainda tem muita cultura do brasileiro não querer usar o cartão de crédito, a gente tem que botar boleto bancário, enfim. Então não adianta as empresas, as pessoas imaginarem, as produtoras imaginarem que vão colocar um OTT e vão ficar milionárias do dia para a noite. É pura ilusão. Tem que se trabalhar forte, divulgar em rede social, divulgar em propaganda paga, enfim, tem que se colocar, mas precisa se tomar o primeiro passo, precisa se fazer o primeiro passo, precisa as empresas, as TVs, principalmente, eu digo até as TVs aqui do Nordeste, no sentido geral, ou do Nordeste ou do Norte e tal, de que elas precisam fazer as plataformas delas, colocar a VOD, porque, assim, não é que a transmissão via ar vai deixar de existir, não é que a transmissão via cabo vai deixar de existir, mas a mídia digital, ela é cada vez mais forte, é cada vez mais presente na vida das pessoas, né? Então, não adianta você negar, não, vou ficar aqui no via ar, vou ficar aqui transmitindo minha programação aqui no meu canal aberto aqui e vou me garantir nisso. Não. Invista na sua plataforma, você tem que investir. Então, o dinheiro que você vai investir em outra coisa, em outro tipo de equipamento, em outra coisa, investe no OTT, faz parceria com produtoras, coloca conteúdo regional, e isso a gente vai conseguir alavancar muito essa parte de conteúdo no Brasil. Aliás, eu fazia até uma observação sobre o linguajar, né? Um linguajar que eu acho que tem que mudar, porque não tem mais sentido falar em analógico, primeira coisa. Então, uma linguagem que confunde muito os jovens, principalmente meus alunos de faculdade, confundem muito, é a linguagem de alguns profissionais. Falam, não, tem que ir para o digital. Ele fala, professor, a TV paga já não é digital? Eu falo, só não é IP, é TDM. Ué, mas a TV digital terrestre também não é digital? Eu falo, Então, por que esses caras falam que tem que ir para a mídia digital? Falam, não, é um vício de linguagem. As duas são digitais. Só que um encapsulado IP e outra não está. É um erro de linguagem, mas que jeito? Aqui nós no Rio, ninguém aqui sabe falar chover. Aqui no Rio só fala chover. Não existe o verbo chover. Mas vai falar que chover. A pessoa vai estranhar. Então, complementando aí, você falou que o grande problema é o custo de infraestrutura. E o custo de produção de bom conteúdo? Há 3 anos atrás, eu entrevistei na 7, eu levei algumas produtoras regionais. Eu levei uma baiana, uma diretora da Tendendê. Já ouviu falar da Tendendê? É uma produtora muito boa em Salvador, chama Tendendê. De óleo de dendê, mas é Tendendê. Sim. Agora, no meu ponto de vista, o público brasileiro foi adestrado a ver 2 coisas. Os antigos, a ver conteúdo TV Globo ou conteúdo das suas religiões que fanatizam os mesmos, que não é racional, é bitolar, é adestrar, chama adestrar. Forma um bando de fanáticos que não pensam, só seguem o instinto. E o outro lado, os jovens foram adestrados a só ver conteúdo de gigantes que nós já falamos aí, dos gigantescos de outros países. Então fica de 2 lados. Aqueles antigos que liga já vai automaticamente, ou o Grupo Globo ou o grupo das religiões. É só isso. E o outro lado, os jovens, que eu falo jovem, menos de 45 anos, né, que já está no mercado de trabalho. Ele vai para os gigantes, Instagram, Facebook, vai para o mainstream, como a gente chama. E a produção boa de conteúdo nacional fica esquecida mesmo que seja excelente. Qual é a saída, Alexandre Viana? Nessa questão, eu acho assim, que a produção de conteúdo, como você bem colocou, também é um fator aí muito de boas produções audiovisuais, é muito caro. É caro, é extremamente caro. A gente falou de infraestrutura aqui da distribuição, na verdade, seja plataforma,
seja distribuição, ainda a produção de conteúdo é muito caro para você fazer uma boa produção de conteúdo. Porque não adianta você fazer um conteúdo só por fazer, só por colocar, porque ninguém vai assistir. A bem verdade é essa. Não adianta você colocar qualquer tipo de conteúdo achando, eu vou montar um OTT aqui, vou encher de conteúdo aqui, vou botar 1000 títulos aqui e vou achar que todo mundo vai assistir. Não vai. Hoje a nossa guerra, a nossa briga é por prender a atenção das pessoas. Né? Em um mercado que você vê que cada vez mais as pessoas estão consumindo conteúdos delas próprias, quer dizer, você vê Instagram, você vê TikTok, você vê diversas outras mídias, YouTube, onde os produtores são outras pessoas que estão fazendo aquilo dali. Então, esse tipo de audiência que drena a atenção dos jovens ou dos mais velhos também, esse tipo de conteúdo é um tipo de conteúdo que vai continuar existindo. Beleza. Mas o que a gente tem que começar a pensar no Brasil, que às vezes não é muito pensado, é quando o cara lança um OTT, ele lança um OTT achando que ele vai conquistar 200 milhões de brasileiros. Não é isso. Ele tem que fazer um OTT mesmo de nicho. Né? O OTT de nicho é aquele OTT, a gente tem vários casos aqui de OTTs de nicho, por exemplo, um OTT de nicho que é muito conhecido do Rio Grande do Norte, lá o Odiflix, que só tem conteúdo antigo, que tem aquele Thundercats, que tem Caverna do Dragão, aquelas coisas bem antigas, que tem público para isso. Né? Então, as empresas, as produtoras, elas precisam, de repente, assim, parar o medo de lançar-se no mercado porque achar que não vai conquistar 200 milhões de brasileiros. Não vai conquistar mesmo. Né? Não vai ter um poder de um Netflix. Né? Ainda, quem sabe, um dia possa chegar. Mas tem que se lançar no mercado, tem que colocar... Tem um lema do Facebook que eu gosto muito, que eu sigo muito, que é: feito é melhor do que perfeito. Então, primeiro faz o feito. Né? Perfeito você não vai encontrar nunca. Não vai ter nunca. Todo dia ele vai estar imperfeito. Mas você tem que lançar, tem que colocar no ar. Então, quer dizer, a gente fica, as produtoras, as empresas de TV, no sentido geral brasileiras, ficam nesse receio, ficam nesse medo de lançar um OTT, de lançar uma plataforma, porque acha que não vai ter. Faça um bom acordo comercial, faça um acordo de como você vai colocar aquela plataforma, como vai distribuir e tal, etc., para você conseguir, pelo menos, colocar o seu produto no mercado. Professor Ed, tem uma pergunta... Tem uma pergunta sobre esse assunto mesmo. A pergunta é do Jefferson Andrade. Ele pergunta assim: as TVs locais, as TVs locais, elas teriam conteúdo suficiente para manter uma OTT atrativa? Então, as TVs locais, aí a gente entra numa celeuma muito grande. As TVs locais, a maioria das TVs locais, elas são afiliadas. Né? Então, as afiliadas hoje, elas são acostumadas a retransmitir programação da empresa mãe. Né? Vamos pegar um exemplo de uma Globo. Ela tem afiliadas pelo Brasil inteiro. São 127 afiliadas, se não me falha a memória. Então, ela tem afiliadas pelo Brasil inteiro. Então, quer dizer, as afiliadas estão acostumadas a retransmitir o conteúdo, a programação da Globo em si. Mas qual é o conteúdo que a afiliada tem? Jornal. Né? O único conteúdo que ela produz é jornal. Só que jornal é uma coisa extremamente efêmera. O jornal, você passou hoje, a notícia amanhã está velha. Né? Então, a notícia amanhã você não vai ter força para você vender aquilo ali daqui a uma semana. Então, o jornal é muito efêmero. Então, as TVs locais, né, elas não têm, nesse momento, eu diria, a grande maioria não teria conteúdo suficiente para fazer um OTT, atrativo, pelo menos. Por isso que eu bato nessa tecla, que as TVs locais, o ideal para elas era se una produtoras locais, né, que as TVs locais têm muita altura e tem muita parceria com produtoras locais, pega o conteúdo dessas produtoras e começa a fazer a sua plataforma. Né? É aquela coisa que eu falei, você não vai ter 300 mil assinantes em um mês, 2 meses, mas se você não começar em algum ponto, você vai ficar para trás. Daqui a pouco o cara vai ter que chegar e dizer, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, o cara vai chegar e vai dizer: poxa, minha empresa, eu vou ter que fechar, vou ter que vender minha TV porque eu não estou conseguindo anunciante, porque o meu custo operacional é muito alto, que a gente que é de TV, a gente sabe que o operacional de uma TV é milionário, é muito alto, então meu custo operacional é extremamente alto e eu não estou conseguindo manter, vou ter que fechar. Então, quer dizer, ele poderia partir da ação dele agora, ele tem que fazer a ação dele agora.
né, para começar a colocar no ar, para começar a conquistar assinantes, para começar a sentir o que ele deve colocar, para começar a fazer parceria com outras produtoras. Então, realmente, respondendo ao Jefferson aí, a maioria das TVs locais hoje não tem conteúdo atrativo para você fazer um OTT. Mas elas têm total condição de ter conteúdo atrativo para fazer um OTT. Eu queria mandar um abraço para o Jefferson. Muito obrigado, Jefferson. O Jefferson é parceirão, ele é diretor técnico da TV Aperipê, que é a TV educativa do estado de Sergipe, um velho conhecido, competentíssimo profissional, também empresário, dono de produtora. Grande abraço, Jefferson. O Jefferson já foi convidado, ele vai vir. Nós vamos agendar aqui um dos próximas edições do Tech Friday. Um grande Jefferson aí. Um grande abraço, Jefferson. Agora vamos entrar no outro reto aqui. Streaming na TV aberta no streaming, né? Na TV linear. E para onde que vai a TV paga, se o OTT vai entrar naquele modelo que começou algum tempo atrás de assistir propaganda em troca de conteúdo gratuito e streaming nos canais de TV aberta. Você ouviu esse assunto na mídia, concorda? Você leu. Sim. Hoje já tem a Globoplay, hoje já está colocando, né? Está colocando na programação no OTT deles, está colocando canais abertos. Né? E aqui no Rio é pesada propaganda em cima disso, aqui no Rio. Então, justamente. Aqui acontece. Aqui, eu acho que da Globoplay, é aquilo que eu falei para vocês. Tem que se lançar, tem que colocar a experiência no ar. Ainda não está satisfatório em termos técnicos, vamos dizer, não está. Aqui, pelo menos em Sergipe, em Aracaju, e eu já vi reportes de outros amigos dos estados, falando que trava direto, que a programação tem muito problema técnico, ainda trava muito. Então, quer dizer, a gente entra naquela porque questão eles não adotaram... Será porque se eles adotassem a CDN normal, a Camar, em vez deles mesmo fazerem como faz, já não era uma melhora, não? Com certeza, concordo. Mas aí é uma questão técnica deles de acharem que não, devemos usar a nossa própria CDN, não devemos partir para uma solução comercial. Não sei se eles usam uma solução roda, comercial. Né? Quer inventar roda. Vai inventar roda, não adianta, né? Deixa para quem entende. É por isso que eu digo que eu tenho a parceria com o pessoal lá de Porto Alegre da Tagus, porque os caras vendem de CDN. Então eu vou sair montando o CDN, vou sair botando servidor em todos os PTT do Brasil. Não, você já tem um cara que faz isso. Para quem entende, quem faz, cada um no seu quadrado, já dizia o ditado. Lógico, né? Concordo plenamente com isso aí. Eu sempre achei uma saída muito mal, vamos dizer, decidida de fazer CDN própria. Nunca concordei com isso. Então, aí justamente, mas aí é como você... E isso a gente já entra até numa resposta ali para o Ricardo, que nessa parte de plataformas das OTTs baseadas em propagandas, né, que a gente vai vendo, está vendo muito chegando. O Netflix já tem, inclusive, um modelo desse em testes, né, de que mesmo você pagar um plano menor, mas você ver propagandas também. Né? É uma faca de dois gumes. É uma grande faca de dois gumes. Né? Eu acho que assim, isso tem que ser de público para público. Né? O YouTube consegue muito, por exemplo, o YouTube Premium, você tira as propagandas. Né? Então, ele deixa de ganhar com a propaganda, mas ele ganha uma mensalidade. Ele ganha um valor mensal lá, que seja de R$ 29,90, seja R$ 49,90. Mas as outras empresas, se você for colocar ainda propaganda, depende muito do seu conteúdo. Então, quer dizer, o Netflix e o YouTube, que são o mainstream, como você viu, que são as empresas grandes da mídia que estão, elas hoje têm condições de colocar uma propaganda mesmo para conteúdos que já sejam numa mensalidade, que já sejam pagos. Ela tem condição de colocar uma propaganda. Mas as outras empresas, primeiro, elas têm que testar o conteúdo delas para ver se é suficientemente atrativo. Então, uma recomendação, quando eu faço algum cliente que quer colocar propaganda, eu digo, faz o seguinte, coloca alguns determinados conteúdos, vê qual tipo de conteúdo que tem mais audiência, esses, não coloquem todos ainda. Então, quer dizer, a parte publicitária disso daí, você tem que ver com a aceitação dos usuários. Né? Como é que vai ter a aceitação dos usuários para você não ter usuários fugindo. O OTT, eu digo sempre, o OTT ele é um bicho vivo.
ele não é você botar no ar e esquecer lá e achar que vai ganhar 100 mil assinantes. Tem que estar ali cuidando todos os dias. É um bebê, tem que estar ali todos os dias cuidando dele para ter a certeza que as coisas estão se desenvolvendo, quais são os conteúdos que você está colocando, se esse tem mais acesso, se esse tem menos, se esse tem mais visualização, se as pessoas estão assistindo mais tempo ou menos tempo. Então tem que cuidar dele para entender o que o seu assinante está precisando, está querendo. Né? Porque quem manda no seu conteúdo, às vezes a gente vê muitas empresas dizendo o seguinte: ah, não, eu entendo que esse conteúdo aqui vai dar mais audiência. Certo, é a técnica do achismo, como diz até meu presidente Alexandre Brito. É a tese do achismo. Né? Você acha que isso daí dá audiência. Mas quem tem que dizer se dá audiência ou não é o seu assinante. É quem está assistindo. É ele que vai te dar o feedback se aquilo dali está dando retorno ou não. Entendeu? Olha, professor Edio, nós estamos entrando aí no Bola de Cristal, em que o Bola de Cristal é sobre, o professor Edio vai te explicar, mas em cima do que ele te explicar, é da TV aberta, da TV paga e dos conteúdos audiovisuais. Vamos lá, professor Edio? Não, vamos lá. Bola de cristal. Bola de cristal é um exercício de futurologia. A gente queria saber o que você acha, como que você vê o futuro das OTTs, da TV aberta, da TV por assinatura, né? O que vai acontecer no futuro. Eu queria apenas adicionar uma coisinha, sabe, a questão da propaganda. A TV por assinatura, ela começou fazendo o marketing de que nós somos uma TV sem propaganda. E hoje em dia você vê que os canais de TV por assinatura sem propaganda são minoria. Né? Com certeza, enfim, quase não tem mais, né? Mas, né, a partir daí já você vê. Então, o futuro, como é que vai ser o futuro nas OTT? A gente vai ter propaganda em OTT direto? Como é que, assim, é uma das coisas que a gente está falando. Ou seja, né, diz pra gente, né, você foi lá em 2030 e voltou e falou assim: olha, lá em 2030 tá dessa maneira. É isso daí que é a bola de cristal. Fala pra gente. Então, nesse termo de futurologia aí, da gente falar um pouco da bola de cristal, eu acho que em termos assim, de plataformas, de OTT, a gente cada vez mais um hub de plataformas. Né? A gente não vai ter essa... Porque hoje a gente, para assistir... eu quero assistir determinado conteúdo, eu tenho que ir para um OTT. Eu quero assistir outro, eu tenho que ir para um OTT. Então você acaba ficando uma salada ali, primeiro de assinaturas, que você, cada dia você tem que fazer uma assinatura de uma plataforma diferente. E segundo que, assim, é impraticável você ficar gerindo isso tudo. Então acho que um futuro palpável é a gente ter uns hubs de OTTs, hubs que os conteúdos da plataforma sejam em um lugar só e seja totalmente transparente para o usuário. Eu estou assistindo filme da Netflix dentro de uma plataforma X que está reunindo Netflix, que está reunindo Amazon Prime, que está reunindo Globoplay. Porque assim, a gente hoje vê que cada um quer ter a sua experiência, cada um quer ter os seus assinantes, mas isso acaba debandando assinantes. Né? Porque o assinante começa a assistir uma outra plataforma, eu não quero ficar pagando essa plataforma, eu quero pagar. Então, quer dizer, nesse sentido, eu acho que a gente vai ter muito isso de plataformas de conteúdo. E sobre a propaganda, eu acho que a gente vai ter canais, de repente, assim, a gente vai ter propagandas esporádicas em planos mais baratos. Então, quer dizer, em vez de você pagar um plano de R$ 34,90 ou um plano de R$ 49,90, você vai pagar um plano de R$ 14,90, onde em determinados canais ou em determinados conteúdos você vai ver assinatura. Então, eu acho que isso é bem palpável de acontecer, isso acho que é bem em 2030, como você falou, professor, pode ser assim, né, da gente ter plataformas únicas e de ter propagandas em determinados tipos de uso. Só para quebrar um pouco a tua filologia, isso aqui que você está vendo, isso é a caixinha, a primeira caixinha do Google TV, que vai completar 10 anos. Ela era, olha como era a console, era igual ao do protótipo do PS. Eu tenho aqui umas 8 a 9 caixinhas aqui de Roku, de Google TV. Essa aqui foi a primeira que eu estou de Las Vegas, mas foi na NAB. Relíquia isso daí, relíquia. Não, funciona bem ainda. E já tinha o princípio de hub. Olha, ela vem com CD player,
vem com LAN, HDMI, isso há mais de 10 anos atrás. Quer dizer, eu conto isso porque a primeira palestra que eu dei sobre a TT na SET, eles olhavam para isso tudo aqui, eu enchi de caixinha lá na PUC de Porto Alegre. Quando eu fiz as minhas primeiras assim, aulas sobre a TT, eu dei em 2008, no MBA da UF. Tem muita gente assistindo que foi da UF, e lembra que eu falava de OTT no MBA da UF, em 2007. E essa futurologia, eu te pergunto, ping-pong rápido, para onde vão as TVs abertas? Já que toda a audiência está indo para o cemitério, quem era viciado em TV aberta, que era só trocar de canal, ligar, desligar, aumentar volume, que nem diz o Silvio Santos, está indo para o cemitério. Para onde vão as TVs abertas? O canal linear em si, TV aberta, que hoje a gente vê como canal linear, que é como você bem falou, onde ele determina a programação que você tem que assistir, não você diz horário, eu acho que ainda vai continuar existindo por um bom tempo, né? Mas cada vez migrando o meio de distribuição. Vai continuar existindo o canal linear, mas num meio de distribuição que seja OTT. Vai continuar existindo o canal linear via ar? Vai. Via cabo? Vai. Todas vão coexistir. Seria pretensão ou seria muita, talvez, ignorância nossa dizer, não, vai acabar. Assim como o rádio não acabou com o jornal, assim como a TV não acabou com o rádio. Então, existe. Talvez hoje o jornal impresso da maneira como a gente via, né, não exista mais, mas o conceito de jornal hoje está na internet. Mudou o meio de distribuição. O meio de distribuição mudou. Então, rádios, hoje a gente não está ouvindo rádio de pilha, botava 6 pilhas lá para ouvir um rádio. Hoje a gente ouve no celular. Muda o meio de distribuição. O canal linear, ele continua, eu acho que ele continua existindo, né? Porque vão ter pessoas que não querem simplesmente escolher o que quer assistir. Quer ligar lá e quer ver qualquer coisa que esteja passando. Então vão ter públicos para isso. Mas vai se mudar o meio de distribuição que eu acho inclusive que a gente deveria, uma opinião que é meio controversa minha, que a gente deveria usar essa banda de TV aí analógica para distribuir internet, que a gente ia conseguir em outro lugar do Brasil. O professor Edio levantou o dedo. Professor, É porque tem uma pergunta aqui do Adilson Malta, que também é coisa a respeito do futuro. Como é que você o Adilson Ponte Malta é o criador da SET, é o idealizador, fundador, primeiro presidente, por quase 20 anos, foi diretor da Central Globo Engenharia. Um grande abraço, Adilson. Terça-feira estamos juntos, Adilson. Ele está perguntando como é que você vê as OTTs de esportes, se no futuro as confederações e federações serão OTTs. Está aí na tela. Isso é uma coisa bem pertinente, até porque a gente também já fez e faz plataformas de futebol, né? A gente da Turner, da Live Mode, que é hoje a Live FC, que transmite a Copa do Nordeste e outros campeonatos. Hoje a gente está com o OTT do Esporte Clube Bahia, que é o sócio digital com eles. Então hoje a gente Bahia. Bora, Bahia! Então hoje a gente tem o OTT do Bahia também. Então o que eu vejo, eu estou bem inserido nessa parte da parte de esportes, do OTT de esportes, né? Primeiro com a Turner, desde 2013 que a gente começou a trabalhar com eles. O OTT de esportes, o que eu vejo cada vez mais são os clubes cada um fazendo o seu OTT. Como exemplo do Bahia, está com o sócio digital, a gente está um sucesso muito bacana. E eu acho que hoje a Live Mode também ela é uma associação de clubes, né? Ela representa os clubes também. Então ela também tem o OTT dela, que é o Live FC, livefc.tv. E isso leva a realmente assim, que não necessariamente a gente não seria nenhuma futurologia, já é um presente. O Live FC, por exemplo, que é uma associação de clubes, já tem um OTT, já é um OTT. Né? Então, já é uma visão maravilhosa lá do Edgar, que é o presidente lá da Live Mode, no sentido de que ele pensou em fazer uma associação de clubes negociando direitos, né? Mas ele não negocia só para o OTT, ele negocia para TV, tal, etc. Enfim. A gente tem, mas o que eu vejo é que os clubes hoje em dia vão começar a ter a renda deles, principalmente agora a gente vê aí com a lei do mandante, que o clube ele tem autonomia para ele transmitir. Então a gente vê com o Bahia, a nossa ideia com o Bahia é começar a transmitir os jogos assim que possível. Porque você não vai ter intermédio entre a receita do seu torcedor, entre o que o seu torcedor está pagando. Quem recebe o clube, você é uma programadora ali no caminho
te cobrando milhões de reais ali para poder você ter direitos, você poder assistir, o seu torcedor conseguir assistir o jogo. Você está fornecendo conteúdo direto ao torcedor. Então esse é um futuro que cada vez eu vejo mais, Adilson. Até te respondendo, eu acho que vejo mais não só as federações e as confederações, mas os clubes de gente oferecendo o OTT aos seus torcedores. Excelente, excelente. Vamos já fechando as despedidas. Adilson, muito obrigado pela pergunta. Nós vamos continuar com esse debate OTT outro dia no nosso webinar Unisat Quadcom, mas agora fala um pouquinho aí das suas plataformas e um pouco mais das suas realizações de trabalho aí da TV na nuvem. Graças a Deus a gente tem bastante orgulho das plataformas, do que a gente já fez. A gente já fez uma das primeiras plataformas de igreja do Brasil, que foi o SaraPlay, saraplay.com.br. Então a gente tem muito orgulho de ter participado da Nossa Terra? Isso. Da Sara Nossa Terra, justamente. Foi um dos primeiros OTTs de igrejas do Brasil, né, onde a gente colocou cartões pré-pagos, porque as pessoas não queriam usar cartão de crédito. A gente colocou diversas formas de pagamento para as pessoas conseguirem acessar os conteúdos, e eles têm muito conteúdo, foi bem interessante. A gente teve muita honra de participar aí do A+, da Turner, da construção do A+, né, que hoje é milhões de assinantes que participam lá da plataforma. A gente foi um dos primeiros a desenvolver para Apple no Brasil, na América Latina, por sinal. A gente foi o primeiro a desenvolver aplicativo para Apple TV na América Latina. A gente foi convidado pela Apple para desenvolver. Então, tem muito orgulho da nossa história aí. Hoje a gente tem plataformas da Fox Sports, diversas espalhadas pelo Brasil. Tem o Bahia, como eu falei. A gente fez o do Live FC. Então, a gente tem muitas outras plataformas aí no ar também, né, graças a Deus. E a gente hoje está trabalhando muito com essa parte dos provedores, das TVs dentro dos provedores, do OTT de provedores. Eu acho que é um caminho excelente também da gente conseguir colocar isso. E, assim, são duas vertentes muito grandes do que a gente está trabalhando agora. São OTTs de provedores e OTTs de times de futebol, né? Eu acho que excelentes caminhos aí, fora os que a gente já tem de esportes, tal, etc. E a gente, como é uma plataforma que é contratada, né? Então, se você chegar lá com uma produtora e quiser contratar a nossa plataforma, você pode também. Então, a gente é bem aberto. A gente é bem aberto e as nossas formas comerciais de trabalhar são bem abertas para a gente conseguir realizar. E a gente só trabalha, a gente tem uma coisa no seguinte, a gente realmente, assim, a gente só trabalha nos projetos que a gente acredita que vão dar certos. Não trabalha, se você chegar lá, eu tenho R$1 milhão aqui, eu quero um projeto, mas a gente não acredita naquele projeto, não adianta, porque eu vou te deixar insatisfeito. Né? Você vai ficar insatisfeito porque eu não estou acreditando naquele projeto, que aquilo dali vai vingar, que aquilo dali vai dar resultado. Em certos casos, até a gente pode tentar fazer, mas e depois se surpreende, acaba se surpreendendo. Mas a gente hoje, graças a Deus, a gente consegue ter esse conforto de apostar em muitas formas. A gente aposta, a gente é sócio da plataforma, do tanto que a gente aposta nesse sentido, entendeu? Tá ótimo. Vamos para a despedida, que a gente já passou 8 minutos. A despedida do nosso entrevistado de hoje, o Alexandre Viana, direto da cidade de Aracaju, Sergipe, falando como diretor de OTT da Abotiz. Uma mensagem sua e da Abotiz aí para a nossa audiência como despedida. Muito obrigado. Primeiro, agradecer pelo convite, agradecer ao meu nobre diretor de marketing, William Gelminiano, por fazer todo esse meio de campo aí da gente conseguir. E agradecer a vocês, professor Cristóvão, professor Edio, da gente estar aqui nesse Tech Friday tão maravilhoso, com tantas participações fantásticas aí de pessoas da nossa área. Fico muito feliz. Em nome da associação também, estamos muito felizes de poder participar, de poder levar a mensagem, de poder levar esse conforto às empresas que compõem o OTT, que existe uma associação que pode brigar por elas, que pode dar suporte a elas, inclusive até jurídico, de saber como proceder, de saber como entrar no meio ou como atuar melhor no meio. Então, a associação está aí disponível. A gente, se quem quiser se associar, pode ir no site.
e a gente vai ter todo o prazer. A mensagem que eu gostaria de dizer vou copiar o lema do Facebook e dizer às empresas brasileiras e dizer às produtoras, feito é melhor do que perfeito. Vamos fazer, porque se você não fizer, alguém vai fazer antes e você vai perder mercado. Muito obrigado ao nosso entrevistado, obrigado a Bots, obrigado Alexandre Viana, obrigado Alexandre Brito, presidente da Bots, meu velho amigo, obrigado ao William Geminiano, também meu amigo, despedida do professor Hélio e estaremos aqui na sexta. Professor Hélio, finaliza o programa hoje, obrigado Felipe. Aliás, vamos dizer que a Priority Conteúdos aí do André Baltazar, onde nós estamos no canal, é um canal ATT, Priority Conteúdos está lá bem grande. Canal ATT, Priority Conteúdos, há vários anos. Vamos lá, professor Ed, as suas despedidas? Isso aí. Obrigado a todos vocês que ficaram nos assistindo até agora. Né? Sempre lembrando que Tech Friday está toda sexta-feira aqui, trazendo sempre algum conteúdo relevante para essa área de tecnologia, para poder vocês assistirem. Obrigado a todos, tenham um ótimo fim de semana, na paz do Senhor, e que todos fiquem com saúde e contentes e alegres. A Priority Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priority Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos, humor, programas de futebol, kartismo, vôlei, Priority Conteúdos. Baixe o app e se divirta!